E se algumas coincidências que acontecem com você não forem apenas coincidências? Eu estava lendo sobre um assunto num livro, eu gostaria de compartilhar. Você já ouviu falar sobre sincronicidades? Eu vou te dar alguns exemplos de sincronicidades. E se você nunca ouviu falar sobre esse termo, provavelmente você já viveu alguma das coisas que eu vou citar. Primeiro, números iguais. Parece até estranho, mas tem momentos na nossa vida que a gente olha para os lugares e a gente vê um monte de números iguais. Tipo 11, 11, 22, 22. Começa a perceber os mesmos números em placas de carro, números de casas e senhas. Onde tiver números, você está vendo tudo igual. Segundo fator de sincronicidades, pessoas. Você pensa brevemente em alguém e de repente essa pessoa aparece na sua frente. Você pensa brevemente nessa pessoa e brevemente essa pessoa te manda uma mensagem logo após o seu pensamento. Terceiro fator que pode acontecer de sincronicidades são respostas que aparecem na hora certa. Às vezes você está pensando sobre alguma situação, uma questão pessoal da sua vida, e um aleatório na rua, ou no transporte, ou em qualquer lugar, está passando perto de você e vem com uma resposta falando com outra pessoa, justamente sobre aquilo que você estava pensando. Ou alguma coisa na sua quebra, e justamente você encontra a pessoa que tem exatamente naquele momento a solução sobre um problema seu. Quarta situação de sincronicidade são palavras e assuntos que se repetem. Você lê alguma coisa e aquele tema está envolvido. Você abre a rede social e aquele tema está envolvido. Você vai assistir um filme e aleatoriamente, mas em sincronicidade, aquele tema aparece também no filme, novela ou qualquer coisa que você estiver assistindo. E muitas vezes esse tema tem uma relação direta com algo que você está vivenciando. Quinto fator de sincronicidade, sonhos. A maioria dos sonhos a gente esquece, mas existem aqueles que parecem diferentes. Você acorda lembrando de tudo com uma clareza absurda, como se aquele sonho tivesse alguma coisa a lhe comunicar. Percebe o que tem em comum em tudo isso que eu disse? São coincidências que parece que tem alguma coisa a nos dizer. E isso tem um nome: sincronicidades. Esse termo foi criado pelo psicólogo e psiquiatra suíço Carl Jung, liderado um dos grandes estudiosos da mente humana. Para Jung, nem tudo também é sincronicidade. Sabia? Nossa mente ela encontra padrões, cria associações e pode enxergar significados onde não existe. Pois pode ser um viés de confirmação, padrão cerebral ou até um pensamento mágico como um tipo de superstição. Mas tem um porém, quando a coincidência é tão específica que passa a conversar com aquilo que você exatamente está vivendo. Jung, a partir daí, considera essa possibilidade. Isso se conecta à ideia dos arquétipos, que são padrões profundos da mente humana, que influenciam a forma como percebemos a vida. Talvez exista algo, a própria estrutura humana, que em certos momentos ajude as coisas a se alinharem, como coincidências ou sincronicidades. A gente pode considerar que existe uma inteligência por detrás disso tudo. Para alguns é Deus, para outros é o universo, para outros é a própria vida, a forma que a mente humana se conecta com ela. Eu não acho que a gente precisa afirmar que tudo é uma mensagem. É interessante pensar como um cientista da mente como Jung levou essa possibilidade a sério, justamente mantendo cuidado para não transformar toda coincidência em algo sobrenatural. Então não vá para nenhum dos extremos. Nem tudo é uma mensagem, você também não precisa ignorar completamente as coincidências que acontecem na vida. Talvez algumas delas realmente tenham algo a dizer. E se tiverem, a mensagem se torna realmente útil. Quando faz você refletir sobre o significado daquilo, tomar alguma atitude a partir dessa reflexão. Porque talvez sincronicidade seja perceber que algo estranho aconteceu. Talvez seja perceber e refletir e então fazer alguma coisa com aquilo. Porque uma coincidência pode chamar a sua atenção, mas o que você faz depois dela é que pode mudar a sua vida. Coincidências talvez não sejam só coincidências. São sincronicidades que são uma espécie de uma seta para você fazer algo diferente àquilo. Ou ter um tipo de postura em relação a algo. E perceber essas coisas nos dá um sentido fortíssimo. Por isso Jung diz que gostaria muito de ter tido mais tempo de vida para investigar ainda mais as sincronicidades. Porque elas dão indícios de uma inteligência atuando através da vida e interagindo com você, que também pode responder inteligentemente. Portanto, é uma constatação fantástica que muda a vida da gente. Se nós realmente acreditamos nela, ela é capaz de mudar a vida da gente.